A história começa com um jovem no telhado da escola. Os alunos lá embaixo, vendo a cena, questionam se aquele não é Kazuki Ishii, o garoto que espionava as garotas. Um deles zomba, dizendo que faz sentido ele pular, já que é por culpa dele que sua família não está mais aqui. Lá de baixo, ele ouve as pessoas tirarem sarro, mandando-o se apressar porque sua família já está esperando. Em seu último suspiro, Ishii murmura para seus pais e sua irmãzinha, dizendo que logo se juntará a eles. Uma garota, em desespero, tenta correr para impedi-lo, porém, já é tarde demais. A última coisa que ele vê, antes de tudo escurecer, é a famosa Rainha do Gelo tentando evitar que ele pule. É quando ele começa a ouvir alguém mandando-o acordar. O som o incomoda. Ele se questiona por que não podem deixá-lo em paz, já que finalmente tinha se libertado daquele inferno. De repente, a pessoa lhe dá um tapa na cara, fazendo-o acordar em um susto. A voz resmunga que ele não é nem um pouco fofo. Era sua irmãzinha, Yuzuki, avisando que o café da manhã já está pronto. Kazuki, assustado, pergunta o que sua irmã mais nova está fazendo ali. Ela retruca, confusa, questionando se é tão estranho assim que sua própria irmã esteja em casa. Ainda desnorteado, Kazuki se pergunta se aquilo é o que as pessoas chamam de a vida passar diante dos olhos. Mas ele com certeza sentiu a dor daquele tapa. Yuzuki manda ele parar de brincadeira e se arrumar logo, pois chegar atrasado no dia da cerimônia de admissão é muita vergonha. Enquanto fecha a porta, ela reforça para ele se apressar, pois seus pais também estão esperando, o que o pega totalmente de surpresa. Ele corre pelos corredores, questionando-se como aquilo é possível. Ao entrar ofegante na cozinha, é recebido com um caloroso bom dia. Seu pai pergunta se ele não dormiu bem, enquanto sua mãe manda ele comer logo para não se atrasar. Kazuki fica em choque. Seu pai se aproxima com bom humor, comentando que aquele é um jeito bem ousado de usar o uniforme. Diz que, embora o estilo delinquente seja legal, hoje ele precisa entrar no modo sério. Kazuki não aguenta mais e começa a chorar, sem acreditar que todos realmente estão ali. A família fica chocada ao vê-lo desabar de repente. O pai, em pânico, pergunta se ele realmente queria tanto assim adotar o visual delinquente, enquanto a mãe questiona o que aconteceu. Ela lembra que ele estava tão animado no dia anterior por finalmente se tornar um aluno do ensino médio. No entanto, Kazuki não consegue entender o que está acontecendo. Toda a sua família, inclusive ele, deveriam ter ido jogar no Vasco. É quando ele escuta na TV que hoje seria o primeiro dia do ano letivo de 2023, o que o deixa perplexo. Ele estava em 2025 antes. Aquilo era real demais para ser apenas um flashback. Receoso, ele pergunta à mãe em que ano estão. Ela acha a pergunta estranha, já que acabaram de anunciar no noticiário, mas repete que é 2023. Sua visão fica turva. Preocupados, seus pais perguntam se ele está realmente bem e se não prefere faltar hoje para ir ao médico. Com o coração batendo rápido, ele se questiona se realmente voltou no tempo, logo para o dia do início das aulas. Sua mãe avisa que vai ligar para a escola, mas ele nega rapidamente, explicando que foi apenas um pesadelo. Enxugando as lágrimas, ele diz que sonhou que todos tinham desaparecido e que ficou aliviado ao ver o rosto de cada um. Ele não pode causar problemas. Afinal, em sua vida passada, foi só isso que fez para a família. Seus pais dizem, confiantes, que foi de fato um sonho chocante, mas garantem que estão todos bem. Yuzuki, irritada, diz que ele realmente os assustou e manda ele comer logo. Porém, ele acaba tendo um vislumbre rápido de sua família na vida passada, o que o deixa paralisado por um instante. Yuzuki pergunta preocupada se ele está bem, e ele rapidamente confirma que sim. Nervoso, Kazuki percebe: se o tempo realmente voltou para antes da cerimônia de abertura, então todos ainda têm uma chance. Por enquanto, tudo o que ele pode fazer é ir para a escola normalmente. A cena corta para Kazu e sua irmã caminhando para a escola. Claramente incomodada, Yuzuki questiona por que estão andando daquele jeito, mas, mantendo o aperto firme, Kazu finge não entender do que ela está falando. Yuzu esbraveja que já está no segundo ano do ensino fundamental, mas Kazu rebate, dizendo que ela ainda está no segundo ano e por isso não poderá andar por aí sozinha pelos próximos 100 anos, o que a deixa indignada. Envergonhada, Yuzu pergunta o que aconteceu,
pois ele não era tão grudento até ontem. Kazu responde simplesmente que até agora não tinha percebido o quão importante ela realmente é. Ele tenta abraçá-la, declarando que, não importa o que aconteça, seu irmão mais velho com certeza irá protegê-la. Em pânico, Yuzu o afasta e o chama de Siscon. Kazu a corrige, dizendo que na verdade ama toda a sua família, e ela se dá por vencida. Ao entrar na escola, Yuzu o avisa para não fazer nada estranho logo no primeiro dia de aula. Kazu chora por ter que se despedir da irmã, questionando por que ela precisa ir tão cedo. Mas antes de entrar, Yuzu o chama e, envergonhada, diz que se houver algo o incomodando, ele deveria contar a ela. Isso faz Kazu declarar que os anjos realmente existem, mas Yuzu rejeita a ideia. Expirando fundo, ele não se lembra da última vez em que seu coração se sentiu tão quentinho. No entanto, agora ele também deve seguir seu caminho. Chegou a hora de ir para Hirazaka High. Ele treme só de lembrar o que passou ali. É como se a gravidade de repente tivesse ficado mais pesada. Nervoso, Kazu tenta se convencer de que está tudo bem, pois neste mundo sua família está toda presente. Cerrando os punhos, ele jura que irá protegê-los. Kazu está determinado a não deixar aquele futuro acontecer de novo. Já na sala 1C, ele passa pelos alunos que conversam alegremente. Ao se aproximar de sua carteira, prestes a se sentar, ele leva um susto ao ouvir uma voz. Era Amada Teruhito, cumprimentando-o com alegria. Kazu fica nervoso. Em sua primeira vida, ele fez amizade com a Amada logo de cara. Ele é o típico garoto que gosta de mangás de comédia romântica. E Kazu sentia uma estranha simpatia por ele, como se o próprio Kazu fosse apenas um personagem secundário na vida de Amada. Isso durou até o segundo semestre do segundo ano, quando aquele incidente aconteceu. Kazu pergunta surpreso se a garota à sua frente quer sua ajuda para se tornar namorada de Amada. Ela concorda, dizendo que apenas quer conversar com ele a sós. Kazu pensou que, se um personagem secundário como ele pudesse se sentir só um pouquinho especial, ele aceita ajudá-la. A garota agradece, contente, mas esse foi o pior erro de sua vida. Foi por causa disso que aquilo aconteceu na cerimônia de encerramento do ano letivo. Do palco, Amada grita que o que ele fez foi imperdoável, deixando Kazu completamente confuso com o que está acontecendo. Kazu questiona do que ele está falando, pois tem certeza de que não fez nada. Amada repete sua afirmação com desdém, afirmando que Kazu ameaçou a garota e a filmou enquanto a chantageava por seus desejos doentios. Kazu tenta negar em desespero, mas Amada manda ele parar com a farsa, afirmando que tem todas as provas e mostrando os vídeos que Kazu supostamente gravou. Ele tenta negar novamente, mas a garota o corta, declarando que sofreu tanto. Enquanto chora, ela continua dizendo que foi ameaçada e que por isso não pôde fazer nada. Kazu realmente não está entendendo nada. Ele estava apenas ajudando a garota com sua vida amorosa. Porém, sem que ninguém veja, a garota abre um sorriso enquanto finge ser confortada. Foi aí que Kazu finalmente percebeu que foi enganado. Essa garota tentou chamar a atenção de Amada, fingindo ser uma heroína trágica. Todos foram para cima dele, questionando como ele pôde fazer aquilo. Foi aí que sua vida virou um inferno. Ninguém o ajudou e todos os dias ele era encurralado. Até sua família foi arrastada para isso. Seu pai acabou sendo demitido, mas tentou tranquilizá-los, dizendo que já havia arrumado outro emprego. No entanto, seu pai acabou sofrendo um acidente de carro que também afetou outra garota, e a família dela buscou vingança. Até sua irmãzinha acabou sofrendo depois. Foi então que ele pulou. Amada o traz de volta à realidade, mandando ele dizer seu nome também. Kazu se apresenta, ainda nervoso. Ele sabe que precisa se acalmar, até porque quem armou para ele foi aquela garota, e não Amada. Amada diz com graça que tem quase certeza de que tinha um Kazu em sua escola passada. Ele questiona se Amada está dizendo que ele é fácil de esquecer, mas apenas ri, comentando que também não se destaca muito. Kazu reflete que isso é verdade agora, mas que em pouco tempo as pessoas vão se reunir ao redor de Amada, como se ele fosse um protagonista de romance. Como, por exemplo, o cara que vai se tornar o melhor amigo de Amada, Tsukiyama Oji.
Ele não é apenas bonito, mas também filho do presidente de uma empresa, e o garoto popular da sala. E claro, temos a heroína principal, uma bela amiga de infância, Hidaka Mikoto. Ela é tão linda que parece uma modelo. Tsukiyama pergunta se pode chamá-la apenas de Mikoto, mas ela nega em tom seco, sem nem olhar para ele. Essa é a famosa Imperatriz de Gelo. Inclusive, Amada já foi rejeitado por ela 2 vezes, mas tem certeza de que terá sorte na terceira. Esse é o problema. Mesmo que Amada esteja focado apenas em Mikoto, ele é bastante popular entre outras garotas. Por resolver os problemas delas como um típico protagonista, todas se apaixonam por ele. Foi por uma garota não suportar isso que Kazu acabou desse jeito. Amada tenta puxar papo, dizendo que Mikoto é realmente muito popular. Esse foi o primeiro evento, tentar se aproximar de Mikoto. Antes, ele foi na onda, mas agora é diferente. Kazu comenta que, com essa aparência, é claro que Tsukiyama seria famoso. Amada tenta dizer que não estava falando de Tsukiyama, e Kazu se faz de desentendido, questionando se ele estava falando de uma garota atlética que chamou atenção na cerimônia. Ele explica a Amada que não tem interesse em nenhuma garota de sua turma. Portanto, prefere conversar sobre o clima, já que isso o interessa mais. Amada diz, em choque, que a garota com quem Tsukiyama está conversando é sua amiga de infância. Kazu se questiona se isso é um evento roteirizado. Amada tenta puxá-lo junto, dizendo que Kazu raramente terá a chance de conversar com uma beleza dessas, e pergunta se eles não são amigos. Isso o irrita, e ele manda Amada calar a boca. Kazu deixa claro que seus pontos de afinidade com ele são 0, refletindo que Amada nunca confiou nele nem o ajudou uma única vez. Amada se desculpa, mas, vendo que exagerou, Kazu disfarça, afirmando que sua irmãzinha é que é a garota mais linda do mundo. Amada decide deixar isso de lado, mas pergunta se Kazu não quer fazer amigos, afirmando que Mikoto é uma pessoa muito boa. Kazu insiste que está bem com homens e afirma que ama homens. Não tem como ele se dar bem com Mikoto. Ela o odiava e eles mal conversaram de verdade. Kirishima tenta pedir o número de Mikoto, mas novamente ela nega, sem dar atenção a ele. Kazu está decidido a ficar longe desse drama. Mas por que ele apenas não muda de escola? Ao final da aula, Tsukiyama tenta conversar mais com Mikoto, mas percebe que ela já está indo embora. E Amada também tenta falar com Kazu, sem notar que ele está saindo de fininho. Enquanto espera por sua irmã, Kazu pensa em como pode elevar o nível de seu personagem secundário, talvez não fazendo amigos e misturando-se ao ambiente como se fosse o próprio ar. Ouvindo isso, Yuzu se aproxima e questiona por que ele está dizendo coisas tão patéticas logo no primeiro dia de aula. Meio irritada e meio envergonhada, ela pergunta o motivo de ele ter que ir buscá-la na escola. Kazu tenta argumentar que seria um grande problema se algo acontecesse com ela, mas Yuzu reclama que, por causa disso, não pode sair com as amigas. Enquanto faz carinho na cabeça dela, Kazu se desculpa e diz que ela pode priorizar os amigos daqui pra frente, deixando claro que, se ela estiver feliz, está bom para ele. Yuzu descarta o assunto, dizendo que isso não tem tanta importância assim. Logo em seguida, enquanto estende a mão para ele, diz corada que já estão longe da escola, então ele poderia segurá-la se quisesse. Kazu concorda sem nem hesitar, pensando que sua irmãzinha é mesmo a mais fofa do mundo. Enquanto ele agradece aos deuses por isso, Yuzu pergunta se ele não pretende fazer amigos na escola. Pego de surpresa, ele questiona o porquê da pergunta. Yuzu explica que ouviu o que ele resmungou sozinho mais cedo. Kazu diz simplesmente que ter sua família já é o suficiente, pelo menos por enquanto. Yuzu pergunta se ele tem certeza disso e questiona se aquela pessoa que os está seguindo não é da mesma escola que ele. Kazu é pego de surpresa pela naturalidade com que ela fala que há alguém o seguindo. Ao se virar, ele não vê ninguém. Yuzu estranha, tendo certeza de que a pessoa estava lá desde o momento em que ele foi buscá-la. De qualquer forma, eles decidem ir logo para casa, mas Yuzu pede para passar em uma loja de conveniência antes, pois quer provar um novo sabor de salgadinho. Kazu concorda e nota um aviso de contratação para novos funcionários. Ele reflete que poderia comprar salgadinhos em caixa, mas Yuzu rapidamente o alerta de que ele engordaria assim. Ela o apressa para ir embora, e Kazu reclama de sua impaciência. Nenhum deles nota que a Rainha do Gelo os observava de longe. Já à noite, Kazu se joga na cama, exausto,
Ele está com sono, mas precisa planejar o dia de amanhã. Seu maior objetivo é fazer Amada arrumar uma namorada, mas sabe que, se não tomar cuidado, tudo vai acabar como antes. Daqui a alguns dias, ocorrerá o evento do karaokê para a sala aprofundar a amizade. Se a história se repetir, eles acabarão dividindo o quarto. Seria ruim ficarem tão próximos, mas Kazu não sabe como recusar. Se não se cuidar, pode passar a impressão de ser um cara sem graça. Ele parece levar muito a sério o simples fato de recusar um convite para o karaokê, até que finalmente tem uma ideia. Empolgado, ele percebe que poderá usar essa desculpa muitas vezes. Kazu se despede mentalmente de Amada, declarando que irá assistir a comédia romântica dele bem de longe, mas Yuzu o manda parar de falar alto. E lembrando aquele dia, Amada queria entrar e ficar no mesmo grupo que Mikoto, mas Kazu insistiu que não havia espaço para eles e que deviam voltar. Amada voltar enquanto Kazu ia ao banheiro. Após sair, ele deu de cara com Mikoto, mas ela o cortou imediatamente, mandando-o não a entender errado e deixando claro que aquilo não tinha nada a ver com Tsukiyama. O comentário o deixou confuso. Depois disso, ela simplesmente foi embora sem dizer mais nada. Kazu se perguntou por que ela tinha ido até ali apenas para dizer aquilo, pensando que talvez ela quisesse que ele repassasse o recado para Amada. E quando ele contou, Amada se exaltou novamente, como sempre. Se ela não queria que Amada entendesse errado, devia falar direto com ele. De qualquer forma, enquanto fecha os olhos, Kazu conclui que isso não é problema dele. No dia seguinte, Tsukiyama anuncia animado que farão uma festa de boas-vindas no karaokê no sábado. Por sorte, tudo está acontecendo exatamente como Kazu planejou. Tsukiyama pede para quem não puder ir levantar a mão, e Kazu pensa que ele está dificultando as coisas para alguém recusar. Mas, infelizmente, já está decidido. Enquanto Tsukiyama se vira, crente de que todos vão participar, Kazu o chama, anunciando que já tem planos e não poderá ir. Tsukiyama se aproxima de sua mesa e pergunta o motivo, mesmo sem nem lembrar o nome de Kazu. Ele explica sem jeito que terá uma entrevista de emprego nesse dia. Conta que sua mesada é muito baixa e que se não trabalhar, não terá como pagar por suas coisas, o que deixa Tsukiyama assustado. Kazu fica satisfeito. Tsukiyama nunca entenderia isso, já que é um filhinho de papai. Ele cede e concorda que não tem o que fazer, fazendo Kazu comemorar internamente. Outro aluno tenta dizer que também já tem planos, mas Tsukiyama tem certeza de que é mentira. Amada não consegue acreditar que Kazu não vai com eles. Kazu está feliz, desejando internamente boa sorte no romance de Amada. Enquanto já se preparava para ir embora da sala, ele é surpreendido quando Mikoto anuncia que também não vai participar. Ele não entende. Em sua vida passada, ela foi ao karaokê. Tsukiyama tenta perguntar o motivo dela, mas Mikoto o corta, dizendo simplesmente, por que não? Kazu pensa que ela está apenas sendo astuta e pegando carona na desistência dele, enquanto Amada fica triste por Mikoto também não ir. Kazu avisa que já estava indo embora, mas Tsukiyama o para, pedindo seu contato, o que deixa Kazu surpreso. Tsukiyama diz, de forma galante, que se Kazu não pode ir, ele ao menos vai lhe enviar as fotos. Kazu acha isso chato, mas admite que é legal da parte dele pela consideração. Isso o deixa nervoso. Kazu se pergunta se Tsukiyama na verdade é um cara legal, já que em sua vida passada, ele era horrível. Em sua outra vida, Tsukiyama aproveitou que seu pai era o dono da empresa onde o pai de Kazu trabalhava e o fez ser demitido. Kazu ainda sente rancor por aquilo, mas pensa que, se aquela foi uma ação tomada em um momento de fúria nascido de um mal-entendido, talvez ele tenha entendido Tsukiyama errado esse tempo todo. Tsukiyama então diz que também quer enviar as fotos para Mikoto, e Kazu percebe que foi usado apenas como ponte, chamando-o mentalmente de lixo. Tsukiyama continua insistindo, o que faz Mikoto se levantar com raiva, dizendo que ele está sendo muito chato. Por outro lado, as outras garotas da sala querem muito que Tsukiyama pegue o contato delas. Amada pergunta a Kazu onde ele vai trabalhar. Kazu se nega a contar, e Amada questiona se eles já não são próximos, pedindo para ele não ser assim. Mas Kazu tem certeza de que eles se dão pior do que uma doninha e um mangusto juntos. Kazu sabe que a casa de Amada fica na direção oposta à dele, então não tem como ele saber onde fica a loja. Na pior das hipóteses,
É só ignorá-lo, caso se vejam lá. Kazu admite a contragosto que vai trabalhar em uma loja de conveniência, o que faz Amada reclamar que isso é muito chato. Kazu decide continuar sendo um personagem de fundo na escola e fazer amigos no novo emprego. Afinal, a juventude também existe fora da escola. Por isso, quando chega o sábado, ele está muito animado para conhecer os novos colegas de trabalho. É quando ele simplesmente dá de cara com Mikoto, na mesma entrevista que ele. A funcionária pede que esperem enquanto o gerente está ocupado. Mas Kazu está paralisado com a cena à sua frente, se questionando. Por que Mikoto está aqui também? Quero mandar um salve especial aos membros do canal. @CauAntenório64, @LucasBernardo9030, @Code42, @Fuxian589, @OtakoSVD00, @SetsZion, Noel, @TiogoGhost3129, @TechApperBidGior, @Admilson Moura6571 e também @SamuelTerra I9V3L1 ou @BonusKI, @Admilson, @Ebia19 e também @SamuelTerra I9V31. E se você quer ajudar o canal, mas não pode se tornar membro, deixe o like, comente, compartilhe e se inscreva que já ajuda. Muito obrigado e até a próxima.